Hoje eu vim falar de vento, mas de um vento vazio da mineira de BH, Marcela Dantes. A proposta desse canal aqui é conhecer o mundo através da literatura, o que acaba nos levando a ler os clássicos de cada país do mundo. Contudo, ao mesmo tempo, eu também gostaria de estar em contato com o que é recentemente publicado, e esse livro é um deles, foi lançado agora em 2024 pela editora Companhia das Letras. A crítica especializada falou muito bem dele, então corri para conhecê-lo. Vamos lá. Contexto, essa história se passa em Minas Gerais, que é a terra da autora, em um local chamado Serra do Espinhaço. É uma formação geográfica com muitas serras, nas quais venta bastante. Em um povoado em específico, um quase povoado de tão pequeno que é, com o curioso nome de Quina da Capivara. Começa assim: aqui é a Quina da Capivara. É esse o nome de um lugar que talvez nem exista. Um fim de mundo esquisito, porque quase nada acontece, mas também tudo. Porque do lado de dentro, quando a gente mora nessas casas, que são tão escondidas, enfiadas nesse paredão de pedra, fica parecendo que não tem mundo lá fora. Porque a pedra, o paredão, eles protegem a gente do outro. Mas é a mesma pedra imensa que não deixa o vento vazio ir embora. E quem é que vai proteger a gente da gente? Chama-se O Vento Vazio, mas eu me lembrei de imediato desse outro livro aqui do José Saramago, Ensaio sobre a Lucidez. Porque afinal de contas, acredita-se que lá sopra um vento que provoca a loucura das pessoas. E nesse local específico, na Quina da Capivara, moram pouquíssimas pessoas. São apenas 8 casas. E também uma usina já em decadência, uma usina eólica. Essa usina, em um dado momento, já passado, acreditou-se que poderia se representar o progresso daquela pequena porção de terras. Mas não foi bem assim o que aconteceu. Quem começa a história é o Miguel Sem Fim, né? O nome já é bastante interessante. Miguel Sem Fim porque ele é um idoso, velho, muito velho, né? E ele nunca morre, acredita-se que ele seja eterno. E a narrativa dele, como narrador personagem em primeira pessoa, é muito próxima da oralidade. E também um pouco vacilante, o que é uma estratégia, né, um estilo literário para nos lembrar da sua própria memória, que vai e volta, tanto que ora ele tem 100 anos, ora ele tem 95, ora ele tem mais de 100 anos, né? Só que o Miguel, ele não é um morador que sempre esteve naquele local, ele chegou lá fugido, correndo de um outro local que a gente não sabe qual é, pegando fogo. Ele tinha uma família, tinha uma mulher, a Teresa, tinha uma filha, só que elas morreram, a gente só sabe que elas morreram. Ele foi para lá já velho e conseguiu, à época, por meio de uma recém-amiga dele, emprego como vigia dessa usina eólica. Ele basicamente tinha que ficar lá e apertar uma sirene caso visse algum movimento suspeito, o que nunca acontecia porque, afinal de contas, era um local muito afastado. Porém, a primeira parte a gente vai conhecer através do discurso em primeira pessoa do Miguel, mas são 4 narradores diferentes. Primeiro o Miguel, depois a Cícera. E é interessante notar que cada um dos 4 narradores vai ter uma espécie de loucura diferente. O Miguel, em razão até da avançada idade, ele não sabia mais em que tempo estava. A segunda narradora será Cícera. Cícera é uma mulher que também foi para lá depois de uma situação gravíssima que teve com um ex-marido que vivia situação de violência doméstica com ele. Ele quase a matou de tanto bater. Ela fugiu para lá e lá passou a ter a sua nova vida. A Cícera, ela acaba sendo... tem filhas, 2 filhas pequenas, uma a abandona e ela começa a desenvolver uma espécie de loucura diferente. Ela começa a cavar. Ela começa a cavar ao redor de sua casa, porque acredita que ali abaixo
há uma árvore diferente, ela quer ver a origem desse pé. A Cícera também vai conversar conosco, mas de uma forma diferente, por meio de cartas. Cartas que ela sempre escreve, mas nunca envia. Essas cartas são endereçadas à terceira personagem, narradora personagem, a Alma. A Alma é a estrangeira da história. É a filha de Sebastião, um fazendeiro rico que acaba falecendo. E ela vai para lá porque ela se apaixona por um morador de lá. A loucura de Alma é justamente pelo fato dela ter renunciado a toda aquela riqueza que ela podia ter em detrimento para viver com seu amor. E por fim, a gente tem a Maura. A Maura, que digamos assim, é como se era tida como a louca do povoado. É uma menina de 14 anos de idade, que assim que nasceu, sua mãe faleceu, e isso a marca para a vida toda. Ela mora também com seu irmão, o Mauro, e ela é tida como a louca daquele povoado. Porém, com o passar do tempo, a gente vai descobrir que ela está por trás de muitos dos acontecimentos ali, porque afinal de contas, isso é interessante que a autora abordou isso na entrevista que eu vi dela. A Maura não era completamente sã mentalmente, porém muito do que ela falava tinha seu fundo de verdade, tinha sua reflexão. E para emular essa situação de loucura da Maura, o estilo da narração aqui, ele vai variar, às vezes com palavras repetidas, com cortes, às vezes uma página toda é uma única palavra, justamente para a gente entrar um pouco na mente daquela personagem. E um personagem é justamente o vento. O vento, naquele lugar, eles acreditavam que o vento vazio enlouquecia as pessoas, e acaba que, de fato, essas personagens, narradores personagens, têm alguma questão relacionada à sua sanidade. A gente, claro, vai conhecer outros personagens que não apenas os narradores. A gente conhece a imagem do Sebastião, que é o pai de Alma, mas também era uma espécie de amante da Cícera, e com ela terá mais de uma filha. Tem também outras pessoas, o outro vigia que trabalhava junto com o Miguel Sem Fim, que acaba desempregado. E é uma trama aparentemente desconexa, mas no final elas se entrelaçam. As histórias de Maura, a história de Miguel, de Alma e de Cícera. É um livro curioso, eu diria que muito original pela maneira como é construído. Então fica a dica, leia Vento Vazio, da mineira Marcela Dantes.